o questionamento, né? Acho que abriu assim, várias janelas, né? E oportunidades para a gente até se questionar. Bom, meu nome é Bruno, eu sou acadêmico aqui do campus, Ciências Sociais, quinto período, e trabalho também na FUNAI já há 9 anos. Né? Pude presenciar várias culturas, indígenas principalmente, e nessa vivência acadêmica me trouxe vários questionamentos que eu achei muito interessantes. Né? Um deles, essa questão que você falou muito bem da civilização, né? O que é civilização, na verdade? Né? É os índios que estão ali, são as culturas africanas, né? Na sua essência, né? Sem essa coisa desse capital acumulado, ou que a gente tenta acumular ocidental. Né? Eu imagino que a gente está caminhando aí na contramão da coisa. Né? Não que isso não seja importante. Né? Eu acho que essa universalização das culturas e para se questionar e tal, acho que isso é importante, mas a gente acaba deixando muito de lado essas questões que a gente é também isso, né? A gente também vive isso, a gente é isso, mas a gente só enxerga isso como um exótico, né? Agora, através dessas leis, né, para estudar culturas africanas, né, culturas indígenas, escolas, acho que pode ser que melhore. João Paulo II, um tempo atrás, hoje, nas escolas, eu vi isso num vídeo, inclusive, achei muito interessante. Eu acho que cabe essa interligação. Hoje, nas escolas, é muito natural a gente estudar que a Terra gira em torno de si mesma, né, e gira em torno do Sol e tal. Isso é muito natural nas escolas, a gente ensina isso com muita naturalidade. João Paulo II demorou 300, se não me engano, 320 ou 390 anos para pedir perdão a Giorgino Bruno ter queimado o cara, porque ele defendia, né, junto com Galileu Galilei e outros pensadores da época, essa teoria. Né? E hoje ela é muito naturalizada. E aí eu me pergunto, e aí de repente essa é a pergunta, a partir dessas perspectivas, desse empoderamento que tem, eu acho que isso traz quando a gente está muito junto, né? Quanto tempo, né, a gente pode fazer uma projeção e isso se tornar natural, né, ou pedir desculpa, olha, o tanto que a gente era ignorante em 2015, né? O tanto que a gente era ignorante em 2015, o que a gente achava dos negros, o que a gente pensava dos índios e tal. Se fosse fazer uma projeção, eu sou muito pessimista quando penso em relação a isso, né? Eu acho que a gente está muito aquém ainda de um futuro, enfim. Mas acho que se eu fosse fazer uma pergunta, seria essa. Muito obrigado. Certo. Rosiane, desculpa, vai ficar para o próximo bloco, tá bom? Desculpa. Então, vamos lá. Eu vou começar por ele, depois eu volto lá. É a Aline, né? Depois eu volto lá para a Aline. Conhecimento, ele empodera as pessoas. Né? E isso é muito importante. Tudo que eu falei aqui é provocação mesmo. Como eu disse, volto a repetir, conhecimento não se joga na lata do lixo. Agora, também não podemos esconder quem nós somos. E também não podemos deixar de tentar produzir alguma coisa que reflita melhor, reflita no sentido de refletir, não de pensar, mas de refletir mesmo, o espelho, né? Que nos reflita melhor quem somos nós, né? O povo brasileiro não é o povo europeu. Então, as coisas que servem para eles não servem para a gente, mas elas podem nos ajudar, sim, a pensar as nossas coisas, né? Isso é que é fundamental. Então, conhecimento empodera demais. Quanto tempo a gente vai levar para fazer essa misturança toda e mudar tudo, eu não sei. Agora, penso que se o homem não se destruir antes, eu acho que teremos uma sociedade bastante interessante no futuro, porque o mundo está caminhando para respeitar mais as diferenças, pensando na questão da ecologia, sem pensar nos ecochatos, mas pensando mesmo
nos paradigmas da ecologia, a gente vê que há necessidade de uma sociedade mais solidária, mais amorosa, e eu acho que as pessoas estão caminhando nesse sentido. Aos poucos, estamos começando a enxergar a necessidade dessa solidariedade, desse sentimento de amor, não esse amor piegas, né, mas o amor entre o ser humano de verdade, né, entre os seres humanos. Então, penso eu que caminhamos para uma sociedade utópica caso a gente não se destrua antes. Porque eu vejo o ser humano como uma célula cancerosa no planeta, né? E o que no caso, por exemplo, do ser humano, ele faz quando ele tem uma célula cancerosa? Ele vai tentar expulsar essa célula cancerosa. E eu acho que o planeta vai tentar nos expulsar do planeta, né? Não sei o que vai acontecer, mas, enfim, não tenho bola de cristal. O historiador não é visionário nesse ponto. Nem lendo os Búzios eu conseguiria fazer isso, né? Por que eu, uma branca, né, de pele branca, a minha cor é branca, né? Trabalho com questões de negro. Primeiro, porque um certo dia eu descobri que na certidão de nascimento dos meus sobrinhos estava escrito lá que eles eram brancos, que eles são brancos. E o meu irmão se casou com uma negra. Os meus sobrinhos não são brancos, né? O meu sobrinho, ele tem o cabelo crespo. A minha sobrinha tinha um cabelo lindo, todo cacheado. Ela alisou o cabelo. Eu falei pra ela que ficou horroroso, mas ela preferiu ficar com o cabelo horroroso. Aliás, eu sou contra mesmo. Ter o cabelo crespo, tem que deixar o cabelo crespo. Eu acho que fica muito feio. Você precisa ter muito dinheiro para cuidar do seu cabelo e quando você estica, porque senão fica horrível. Fica parecendo uma palha de milho assim, às vezes até meio amarelado, né? Eu não sei, se é a minha visão, eu não gosto. Eu adoraria ter o cabelo todo cacheado. Essa foi a primeira coisa que me levou a começar a estudar. E daí também, por observar a sociedade é negra. Eu comecei a perceber que existiam coisas que eu não conseguia compreender na sociedade e que devia ter alguma coisa a ver com os negros. Eu morava em Florianópolis e eu conheci o Paulino já. Daí ele tinha um grupo de estudos, eu comecei a estudar com eles. O primeiro momento foi a gente começou a ver o multiculturalismo e daí depois eu comecei a trilhar sozinha pela questão da religiosidade, porque quanto mais eu estudava a história da África, quanto mais eu estudava a questão da cultura negra, eu sentia que faltava alguma coisa. E o que estava faltando quando eu comecei a estudar as religiões de matriz africana, as religiões africanas, é que eu fui conseguindo montar o meu quebra-cabeça e conseguir, hoje talvez eu não consiga passar o que eu vejo, o que eu sinto, mas hoje eu tenho uma visão da cultura brasileira que é uma visão mais completa. Eu consigo perceber o que influencia na cultura brasileira. E se isso tudo não bastasse, só para lembrar uma coisa, na UFT teve um doutorado em educação lá com a UFG, e um dia inteiro. E eu falei assim, vou fazer esse doutorado, mas daí depois eu vi que não é a minha praia, né? Mas quando eu entrei para fazer a entrevista, o projeto era sobre educação de negros, né? Em terreiros. Daí o Jadir, que ia ser o meu orientador, ele falou assim, tava esperando uma negona, me entra você? Isso eu já estou me acostumando. Agora, para continuar, né? Se não bastasse tudo isso que eu já falei,
Ser negro é uma categoria política, é uma questão de cultura. E a minha cultura é uma cultura negra. Eu tenho a pele branca, mas eu sou negra. Eu sou candomblessista e eu sou tão discriminada na sociedade quanto um negro. Enquanto as pessoas não me veem, não sabem que eu sou do candomblé, ou não reconhecem nas minhas contas o candomblé, ninguém fala nada, me tratam bem. A hora que eu falo que eu sou candomblessista, as pessoas começam a me discriminar. Teve um sacerdote de candomblé Angola, chamado Joãozinho da Gomeia. Joãozinho da Gomeia, antigo, ele falava assim, quando estava cheio de gente para ele atender lá no terreiro dele, ele falava assim, primeiro eu vou atender meus pretinhos, depois eu vou atender os branquinhos. Quem eram os pretinhos? Os pretinhos eram todos os iniciados na religião. E quem eram os branquinhos? Todos os não iniciados, inclusive os pretos não iniciados. É bom sempre lembrar que a cor é preta, né? E você dizer que você é negro é uma categoria política. E daí você, é claro, engendra toda uma questão política por trás disso, né? Inclusive, ter consciência que vai ser tão discriminado quanto um preto na sociedade, né? Então, a ideia é isso, né? Eu me identifico demais, quanto mais eu fui estudando a religião, mais eu fui gostando do que eu estava vendo. E mais eu fui me interessando até que eu resolvi fazer a minha iniciação. Eu não sou mãe de santo. Eu tenho, dentro da hierarquia de uma casa de candomblé, eu tenho um cargo. E o meu cargo é Eked. Né? Meu nome de terreiro é Nankedi. Né? Sou de Nanã. Tá aqui, ó. Satisfeita? Essa distinção. Eu acho muito interessante quando o professor Batista vai falar do NEAF, ele fala, gente, não é só para quem é negro, é para todo mundo que quer estudar. É verdade. Começando o terceiro bloco, Rosiane. Boa noite. Eu queria fazer uma pergunta. Quando você falava de Max Weber, você falou em algum momento sobre o histórico do negro e do índio. Em algum momento você falou que o negro sofria mais do que os índios. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa diferença do índio sofrer mais, ou do negro sofrer mais que o índio. Era essa a pergunta. Tá, não tô anotando. Mais alguém? Por favor. Boa noite, professora. Boa noite a todos. A minha pergunta, ela surge a partir daquele momento que você fala sobre os códigos índios, bater na mesa, os salários deles, pegar com a... Né? Eu lembrei que no primeiro período de... eu sou Tamires, aluna de pedagogia, e no meu primeiro período, na disciplina de introdução à filosofia, nós tivemos um período de estudo sobre candomblé e umbanda, né? E como faz muito tempo eu esqueci, e eu gostaria que você comentasse um pouco sobre as duas, porque em uma delas há essa questão
do sincretismo religioso, né? Porque a gente incorpora alguns hábitos, que, como você falou, e a gente não percebe que a gente reproduz, né? E essa sincretismo, eu diria que houve a miscigenação, né? Essa mistura entre os povos, mas também houve essa mistura cultural e também religiosa, né? Então, uma delas, eu não lembro qual é, né? Ela é composta já a partir desse sincretismo, religião católica, religião religião de matriz africana, e a indígena, né? Eu gostaria que você só explicasse um pouco mais sobre qual delas, né, que surgiu a partir disso e falasse um pouquinho sobre a outra também, que eu não sei qual é qual. É que eu tô tão bando, né? E é isso, obrigada. Mais alguém? Eu vou fazer a terceira pergunta. Professora, nós como professor, é difícil discutir a questão religiosa de matriz africana na educação infantil, né? Então, lá tem a disciplina religiosidade. Aí na hora que você vai discutir, né, como passar isso para as crianças, né? Então, isso vem me perguntando porque a Leal sempre fala a dificuldade e o preconceito que a escola tem também quando a gente discute essa questão. Negro sofreu mais do que índio e sofre até hoje mais do que índio porque é muito mais estigmatizado. Os negros, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, alguns se misturaram, né, com os portugueses, mas a sua ampla maioria eles fugiram para o interior do país quando perceberam o que estava acontecendo em país. Naquela época não existia país, mas enfim, eles fugiram para o interior. Eu não estou dizendo que eles sofreram menos do que os povos indígenas, os povos negros, no sentido de como é que eu vou explicar? Eles sofreram menos porque eles fugiram, eles eram em menos quantidade do que os povos africanos que estavam aqui. Eles resistiram de uma forma diferente. Ao ir para o interior, eles não eram pegos, não eram, como é que fala? Não passavam pelo pelourinho, não sofriam torturas. O povo negro aqui no Brasil foi extremamente torturado, né? Foi torturado durante o período da escravidão e continua sendo torturado até os dias de hoje de uma forma diferente, não na carne, mas no seu interior, né? A discriminação, o racismo é muito complicado, dói demais você não ser aceito, né? Eu estou falando isso, mas é uma coisa que mesmo como candomblessista, eu não sei o que sente um negro. Só o negro é que sabe o que ele sente quando ele não é aceito num determinado local, quando lhe olham de lado, lhe olham estranho, né? E tratam de uma forma como se estivesse tratando um animal, né? Não é um ser humano que está ali. É muito doloroso isso, né? Eu escuto muitas pessoas falando assim, mas o negro não se assume como negro. Ora, quem que quer ser negro se negro é ruim, negro é assassino, negro é bandido, negro é tudo de ruim? Quem que quer ser negro? Né? Então é claro que as pessoas que são negras muitas vezes não querem assumir que são negras. Isso é uma coisa perfeitamente fácil da gente compreender, né? A gente tem que mostrar que não é bem assim. Por isso que falar abertamente, né, faz com que as coisas possam tomar um outro rumo, né? Às vezes, quando eu estou falando, eu falo de forma tão aberta que depois de falar eu fico pensando, se tiver algum negro que não entendeu direito, ele pode me processar, sabe?
Já pensei várias vezes nisso, mas eu assumo o risco. Porque, na verdade, o que a gente fez até os dias de hoje foi levantar o tapete e jogar todo esse lixo do racismo, do preconceito, para debaixo do tapete e fechar a tal da democracia racial. Então, nesse momento, a gente tem que abrir, tem que enfiar o dedo na ferida e fazer ela doer. Porque senão a gente nunca vai ter uma sociedade de respeito, que respeita a diferença, que respeita as pessoas. E essa é a minha intenção, né? Ao trabalhar com essas coisas, ao falar sobre a história do negro, ao falar sobre o preconceito, sobre a discriminação, sobre o racismo, né? Então, é nesse sentido que o negro, ele é muito mais discriminado na sociedade do que o indígena. O indígena, ele não está no cotidiano das pessoas, o negro está. O tempo todo, a gente está andando na rua, a gente está tendo contato com os negros. E o tempo todo os negros estão sendo discriminados. Diferente dos povos indígenas. Os povos indígenas, quando eles vêm para a cidade, eles são discriminados, as pessoas olham torto, mas eles não vivem ali o tempo todo. Quem vive ali o tempo todo e que é muito discriminado é o negro. O negro se urbanizou, o índio, o indígena não. Então é nesse sentido que eu digo que ele sofre mais do que o indígena. Olha, para falar sobre a diferença entre candomblé e umbanda, eu demoraria mais o mesmo tempo que eu demorei aqui, mas rapidamente. Candomblé cultua divindades e a umbanda cultua entidades. Entidades são espíritos de pessoas que já morreram, são os ancestrais, os antepassados. E nesses antepassados a gente vai encontrar tanto os antepassados africanos quanto os antepassados da terra. Então você vai encontrar na umbanda o preto velho, mas vai encontrar o caboclo. O caboclo, ele é uma mistura do português e do indígena, tem umas misturas aí. Então você vai encontrar o caboclo e você vai encontrar o elemento indígena também na umbanda. Então, por isso que na umbanda, o que a umbanda tem diferente é isso, é o culto ao antepassado, enquanto que no candomblé é culto às divindades, tá? Pode ser orixá, pode ser inquice, vodum, etc. Tem várias divindades, né? O sincretismo, ele é mais presente na umbanda, já deu para perceber, porque ali o que a gente tem? A gente tem os elementos, tanto os antepassados da terra, indígena, caboclo, quanto o antepassado africano, né? Esses são os elementos que vão fazer parte desse sincretismo. Fala-se, por exemplo, das divindades na umbanda, mas na umbanda as divindades não entram em transe, só no candomblé é que as divindades entram em transe. Na umbanda só entra em transe as entidades. E a questão do sincretismo, ela passa pela forma que os africanos tiveram que tratar as suas divindades quando aqui chegaram. Eles não eram proibidos de fazer culto às suas divindades. Então eles procuravam mesmo esta ou aquela divindade que mais se aproximava nas suas características psicológicas, míticas, a uma determinada divindade, e daí dizia, por exemplo, estava dançando para Yansan e dizia que estava dançando para Santa Bárbara, né? Então foi aparecendo esse sincretismo, que nos dias de hoje, entre os afro-religiosos, eles tentam se aproximar mais da matriz africana mesmo. Então eles não têm mais um altar onde tem, por exemplo, um São Pedro que faz uma referência a Xangô. Eles têm um Xangô e não mais um São Pedro, né? Que antigamente eles tinham. Então o sincretismo, ele está mais presente na umbanda hoje do que no candomblé. Que mais?
Eu acho que é isso, porque assim, falar dessas coisas, existem várias tradições de candomblé, existem várias tradições de umbanda. A gente pensa que só existe uma umbanda, mas existem. Uma vez eu comecei a falar sobre isso, eu peguei um quadro e fui escrevendo, e encheu o quadro de nomes de tradições de umbanda, de tipos diferentes de umbanda. Umbanda branca, de direita, de esquerda, penas e almas, e assim vai. Tem um monte de tipo de umbanda, assim como não existe só candomblé e umbanda de afro-religião. Existem várias outras formas de afro-religiões. Terecô, que vocês devem ter por aqui, tambor de mina, efon, mina e mais um monte, né? Jurema, tem um monte. A questão da educação infantil. Eu não sou a favor de você chegar na sala de aula e falar sobre os orixás, isso e aquilo, porque isso assusta muitas pessoas. Mas tem uma coisa que é lindo nas histórias, que são as histórias míticas das divindades. Além disso, existem várias possibilidades de você trabalhar com contos africanos que trazem todos esses valores civilizatórios nos contos. Por exemplo, Kirikou, né? Kirikou é fantástico para você trabalhar com crianças, né? Então, assim, eu acho que começa por aí. Depois que eles já tiverem, você vai trabalhar 1 ano, 2 com eles, essas coisas. Daí depois, quando você já tiver trabalhado algum tempo com eles, aí sim você começa a abrir e falar o que é a religião. Né? Então, porque eu trabalho com o Cine Clubinho, que nós temos o Cine Clubinho. Passamos o Kirikou 1 e o 2. Mas quando a gente foi trabalhar a Princesa e o Sapo, né, porque tem uma parte religiosa, né, aí eu particularmente senti dificuldade, porque elas perguntam, aí assim, o que eu vou falar? Agora você falou dessa diferença, lá no filme eu não sei se é umbanda ou se é candomblé, entendeu? Eu não vou te dizer nem que é umbanda, nem que é candomblé, primeiro porque eu não assisti, segundo porque o filme é africano? Não. É brasileiro? Disney? É americano. Caraca! É da Disney. Tem que assistir para falar alguma coisa, realmente não... Né? Porque, na verdade, as histórias infantis, existe a princesa, que é bela, o príncipe, que é um sapo, né? E que é o negão, né? Só que na princesa e o sapo, eles viram sapos. Os dois? Os dois. Ah, diferente. Né? E tem toda uma questão que fala da religião. Mas, né, agora também... de trabalhar, eu fiquei... Também é o seguinte, para trabalhar a afro-religião, você tem que ter um mínimo de conhecimento de afro-religião. Então, é preciso ler o que é um candomblé, o que são esses valores civilizatórios que num terreiro de candomblé estão tão presentes assim. Enfim, é preciso também, né, ter um pouco mais de conhecimento da religião, para você conseguir entender. Quando você bater o olho, você perceber aquilo é tal coisa, aquilo é, né? Não é, eu não estou falando aqui de se iniciar, não, estou falando de conhecimento, de ir atrás para conhecer. A gente, quando quer conhecer os muçulmanos, a gente não vai ler sobre o islamismo? A gente quer saber sobre o budismo, a gente não vai ler sobre o budismo? A gente não vai num templo muçulmano? A gente não vai? Eu já fui, eu não sou evangélica, mas já fui em diversas igrejas evangélicas. Eu tenho que conhecer para poder falar alguma coisa. Tem um tal de um culto que eles fazem na sexta-feira de... como é que é? De descarrego, né? Eu fui ver o que era esse tal de descarrego. Né? Eu fui ver o que era. Então, assim, eu só posso falar do que eu conheço. Não posso falar do que eu não conheço. Então, como é que você vai falar com as crianças, né, se você não conhece? Né? Gente, outra coisa, ir num terreiro não faz ninguém se converter. Se tem uma religião que não comete proselitismo, que não tenta converter ninguém, é essa, tá? Você pode